Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa terça-feira o foco são nas Copas. Temos Taça da Liga de Portugal, uma semifinal entre Sporting e Porto. Temos Copa da Liga Inglesa, uma semifinal, jogo de ida, aqui são dois jogos entre Arsenal e Newcastle. E temos quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. O Al Hilal entra em campo contra o Al Ittihad. O Al Hilal, que foi o campeão das últimas edições, no cenário recente, no último ano venceu o Al Nassr na final da competição. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 7 de janeiro. Começa o nosso planejamento na Arábia Saudita, o jogo do Al Hilal com o Al Ittihad, quartas de final da Copa do Rei, Lembrando o Al Hilal, atual campeão da competição. Vou lembrar você também sobre o nosso canal no WhatsApp, que já foi criado para divulgação dos conteúdos aqui no YouTube, para que você não perca nada. O YouTube às vezes não entrega para todo mundo. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final, se gostar, se inscrever por aqui e também deixar o like no vídeo. Beleza? Vamos começar com esse jogo da Arábia Saudita às 2h30. O Al Hilal é favorito com uma cotação de 1,67. Porém, nós temos um Al Ittihad que não vem numa fase ruim. Pelo contrário, Depois da troca de treinador, o Al Ittihad começou a melhorar. Eu vou trazer dados do Campeonato da Arábia Saudita, normal, da liga deles, para a gente poder utilizar aqui na questão das Copas. O Al Hilal em casa fez 6 jogos e venceu 6 partidas como mandante. O Al Ittihad como visitante fez 6 jogos e venceu 5. Então não é uma equipe besta, tá? Foi o primeiro a marcar em 83% dos jogos, o Al Ittihad, assim como o Al Hilal. As duas equipes não falharam em marcar em nenhum jogo, tanto em casa quanto fora, respectivamente. Porém, defensivamente falando, o time do Al Ittihad tem números um pouquinho melhores, tá? Ofensivamente, o Al Hilal leva melhor. O time do Al Ittihad tem um aproveitamento melhor nas finalizações. Então, por mais que o Al Hilal tenha mais gols marcados, é o Al Ittihad que costuma levar mais perigo em menos oportunidades criadas, tá? Primeiro tempo, vamos dizer assim que o Al Hilal leva melhor. São 83% de vitória na primeira etapa contra 50% do adversário. 1 gol sofrido contra 3 adversários e 8 gols marcados. Quase uma situação aqui de 3 vezes mais, Uma situação de gols marcados pelo Al Hilal. No segundo tempo, o time do Al Ittihad melhora consideravelmente, praticamente tem os mesmos números do Al Hilal na primeira etapa. O Al Hilal continua tendo ofensivamente números melhores, porém, número de vitórias cai e número de gols sofridos aumenta. Então, dá para sentir que são duas panelinhas, Como a gente vem falando do futebol da Arábia Saudita já há algum tempo, a situação por lá melhorou muito financeiramente para os clubes, Os jogadores recebem demais, os treinadores recebem demais, os principais times, que a gente já comentou, o Ittifaq, o Al Nassr, o Al Hilal, o Ittihad, o Al Ahly, são equipes que têm um poderio financeiro absurdo, praticamente dinheiro infinito, e aí vão levando as principais peças. Hoje em dia nem sempre já os aposentados, entre aspas, mas também os jogadores jovens que estão em ascensão. A gente teve agora o goleiro Bento, goleiro da seleção brasileira, assumindo a titularidade do Al Nassr. Então é um futebol que vai crescendo e que envolve dinheiro para tudo quanto é lado, e essa daqui são duas panelas, o Al Hilal e o Al Ittihad. Lembrando, momentos dos gols, primeiro em relação a gols, 83% dos jogos do Al Hilal com over 2,5, 50% dos jogos do Ittihad com over 2,5. O Ittihad não puxa esse jogo tanto para um over, mas o Al Hilal sim. Nos últimos jogos entre eles, em cenários recentes, 3-1 para o Al Hilal no final do ano passado, 2-1 para o Al Hilal, Copa da Arábia Saudita, 4-1 para o Al Hilal, também no ano passado, 2-0. Eu não estou conseguindo encontrar aqui vitórias do Al Ittihad. Nos últimos 10 jogos, deixa eu ver se foram 10 jogos, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 8 vitórias consecutivas do Al Hilal, 3-1, 4-3, 3-1, 2-0, 2-0, 4-1, 2-1, 3-1 e 2 empates, 2-2 e 0-0. Impressionante. Aqui a gente tem, eu gosto de brincar, uma paternidade. Você não precisa nem consultar o exame, você pode olhar para a cara do Al Ittihad e vai ver que é a cara do papai Al Hilal. Por quê? Não se fica tanto tempo perdendo em sequência para um adversário assim. Então aqui nós temos um grande tabu. Se você trabalha em cima desses tabus, isso aqui é um prato cheio, Eu tenho a tendência de respeitar um pouco,
por conta da questão financeira. Hoje o Al-Ittihad consegue fazer frente, né? Não tem feito frente como se espera, mas por ser um jogo de Copa, eu tomaria um pouco de cuidado. Para mim é um favorito que pode se complicar. Isso não quer dizer que o Al-Hilal não vai ganhar de novo, isso não quer dizer que o Al-Hilal não vai chegar numa sequência de 9 vitórias consecutivas contra o seu filho, mas é sempre bom tomar um pouco de cuidado para não entrar a qualquer preço no Al-Hilal. Espera, ofensivamente o Al-Hilal é melhor mesmo, mas o Al-Ittihad é perigoso no aproveitamento de finalizações, o Al-Ittihad tem uma defesa um pouco mais sólida. Tá? Então espera, no ao vivo você vai ter oportunidade. Cuidado, se você é um trader assim como eu, se você pensa em trabalhar a correção de preço. Já que nós temos um favorito que pode se complicar, o Al-Ittihad de fato pode começar melhor. Só que aí para trabalhar contra o Al-Hilal, você vai estar trabalhando contra hoje um dos melhores ataques da Arábia Saudita. Então não é fácil. Tenha em mente que uma exposição contra o Al-Hilal deve ser feita com muita leitura de jogo, com muita precisão e ainda assim o seu risco é elevado. Mas dá para fazer, desde que você saiba fazer, tá? Cenários para que eu trabalhe aqui o mercado de gols. Se tratando de jogo de Copas, eu quero um jogo desempatado. Existe um potencial muito grande nos confrontos, 3-1, 4-1, 3-1, 4-3, 3-1, 2-2. Existe um potencial muito grande para over 2,5 até 3,5 e também um ambas marcas. Mas para que esse potencial entre em campo, eu preciso de um jogo desempatado. Porque todo mundo quer passar para a semifinal, né? Então, nesse quesito, eu prefiro um jogo desempatado para poder me posicionar. De preferência, qual time na frente? O time que tem o melhor ataque, que é o Al-Hilal, para que ele continue tendo a gana de atacar enquanto estiver na frente do placar, tá? Então, cenário que eu gosto muito, Al-Hilal na frente, de preferência marcando cedo. Melhor cenário ainda seria o Al-Hilal vencendo por 2 de diferença ou mais, para que o Al-Ittihad saia de trás ou para que o Al-Ittihad se exponha com mais desorganização e ofereça espaço. Fechou? Então é assim que eu trabalharia esse jogo. Nem vou marcar pelo menos 2 gols, porque é um cenário que eu só trabalharia no cenário de o Al-Hilal na frente com uma vantagem de pelo menos 1 gol, mas 2 seria essencial, tá bom? Próximo jogo, às 16h45, semifinal da Taça da Liga de Portugal entre Sporting e Porto, jogo único, o Sporting com uma cotação de 2,70, Porto com uma cotação de 2,75, o Sporting vem de um empate fora de casa contra o Vitória em Guimarães. Comentei sobre a possibilidade do Sporting um pouco se complicar nesse jogo, mesmo tendo o nosso querido Gyökeres, que marcou 3 gols nesse jogo, porque o time do Vitória é muito bom e realmente o Sporting chegou a estar na frente e o Vitória conseguiu um empate. O Porto cumpriu a sua obrigação e venceu o Boa Vista por 4-0, né? O Porto tinha alguns objetivos nessas últimas semanas, né? Aproveitou o confronto entre Sporting e Benfica para vencer o seu jogo e isso fez com que o Benfica ficasse para trás entre os 3 e agora aproveitou o empate do Sporting também para poder assumir a liderança ou se aproximar um pouco mais e também somar mais pontos em cima dos seus adversários. Então, em Portugal é assim, né? Enquanto temos um grande confronto entre os 3 ou entre os 4, a outra equipe que sobra tem que vencer obrigatoriamente. Esse é um jogo para correção de preço, né? Porque é um jogo único. Então, por si só, eu não consigo, aqui o mercado também não consegue, de tal favorito. Eu tenho um apreço maior por uma equipe ou outra, isso eu estou pensando por você, eu gosto mais de um jogador ou outro, eu estou acompanhando mais uma equipe do que a outra, aí vai por sua conta e risco em cima do seu método de trabalho. E eu não consigo te indicar aqui uma vitória de um time ou outro, tá? Estão 2 equipes que estão muito bem no Campeonato Português, o Gyökeres realmente faz muita diferença, mas o Porto tem bons jogadores. Então, inicialmente eu não consigo, lado A, lado B, verde ou azul, não consigo te indicar nada, seria somente na questão de bola de cristal, eu não trabalho com esse tipo de cenário, tá? Para mim, inicialmente, se você é um trader, jogo para correção de preço, para vir trabalhar ao vivo, né? Fazer o dever de casa. E se você é um punter por aqui, trabalhar com cenários de situação ao vivo, de exposição ao vivo. Estou vendo uma equipe melhor, estou entendendo que o jeito de jogar dessa equipe pode fazer com que ela vença o jogo, porque ela tenha um pouco mais de vantagem. Dentro das suas metodologias, show de bola você se posicionar. Agora, é um jogo muito difícil. Se não for para trabalhar ao vivo no trade, para você que é um punter, certamente vai ser um jogo mais difícil, tá? Em relação à estatística, muito provavelmente esse jogo vai ser no estádio mais neutro, mas eu vou pegar aqui estatísticas do Sport como mandante. Venceu 7 dos 8 jogos que fez, saiu na frente 88% dos jogos. O Porto venceu 4 das 7 partidas que fez fora de casa e saiu menos na frente do placar. Porém, o Porto marca gols com bastante frequência, média de 2,14, muito parecido com o do Sport, e o Porto acaba sofrendo um pouco mais de gols, mas também não é um número assim tão distante. Aproveitamento, muito parecido. Primeiro tempo, muito parecido, o Sport vence um pouco mais. Segundo tempo,
muito parecido, mas o Sporting vence um pouco mais, com o Porto sofrendo mais gols. Então, no frigir dos ovos, ofensivamente falando, o Sporting entrega um pouco mais e defensivamente falando, o Sporting é um pouco mais sólido. Mas isso no quesito Sporting como mandante, Porto visitante. Se isso for um jogo em estádio neutro, a gente vai ignorar essa questão aqui do Sport e somar a informação que a gente tem do campeonato apenas, tá? Momento dos gols. O Sport acelera muito no meio para frente do primeiro tempo e no meio para frente do segundo tempo. Não começa bem os tempos, né? Não é tão goleador no início dos tempos. Em relação a gols sofridos, curiosamente o Sporting sofre mais no fim do primeiro tempo. Talvez um momento de desatenção e tudo mais. O time do Porto fora de casa acelera bastante no meio para o final do primeiro tempo, assim como o Sport, porém começa bem o segundo tempo e depois fica ainda melhor no final do jogo. O Porto acaba sofrendo mais os seus gols nos últimos minutos de partida, tá? Jogo muito parelho, não discordo do mercado por aqui. Acho muito difícil encontrar algum valor se você é um Panther no pré-live. Se você não tiver uma precificação muito sólida ou alguma informação muito privilegiada, para mim é um jogo para se trabalhar 100% ao vivo, tá? Para finalizar, jogo de ida das semifinais, é semi, né? É semifinal da Copa da Liga Inglesa entre Arsenal e Newcastle. Newcastle vem numa fase absurda, né? Último jogo, vitória contra o Tottenham na casa do Tottenham, chegando aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias consecutivas, tendo uma eliminação do Brentford na Copa da Liga Inglesa e depois vitórias na Premier League. Venceu o Leicester, venceu o Ipswich, venceu... Eu sempre falo do Ipswich, né? O Ipswich é fraco. Venceu o Chelsea, venceu o time do Tottenham e agora conseguiu um empate contra o Fulham fora de casa, tá? Foi fora de casa? Foi fora de casa. Então, nós temos um Newcastle que somou ponto contra equipes que estão sendo zebra para outras equipes grandes. Venceu o United recentemente e o Tottenham, tá? Então, essas duas vitórias, aliás, todos esses jogos, inclusive a vitória contra o Aston Villa também, chancela o Newcastle a ser um time capaz de complicar a vida do Arsenal. Então é um time favorito que pode se complicar. Porém, nós temos uma informação a mais aqui. Esse é um jogo de ida e volta, tá? Então o Newcastle ele tem que fazer um jogo muito bem trabalhado na parte defensiva, porque ele decide em casa. Então o que o Newcastle não pode fazer aqui no Emirates? Sair daqui com uma derrota muito acachapante. Perder por 1-0 para o Arsenal é normal, o Arsenal é um time melhor. Perder por 2-0 para o Arsenal, por 2 gols de diferença, já vai ser um pouco mais complicado. A partir daí já é praticamente irreversível, né? Então o que o Newcastle precisa fazer é saber jogar um jogo de 180 minutos, não é de 90. Saber jogar um jogo de eliminatória, né? Entendendo que esse jogo não deve se decidir no jogo de ida. Ele pode se decidir no jogo de ida. Se o Newcastle vacilar, se o Newcastle tomar uma goleada, ou se o próprio Arsenal tomar uma goleada, mas é mais improvável. Então ele tem que saber jogar um jogo de 180 minutos. Mas eu não consigo ver no estilo do Newcastle um time extremamente focado em defesa. O Newcastle ele foi na casa do United, venceu por 2-0, ele foi na casa do Tottenham, venceu por 2-1. Ele vence os adversários fora de casa, ele joga bem contra os adversários fora. Então eu não estou vendo o Newcastle jogando com medo. E eu acho que o mercado está indo de encontro com o meu pensamento, porque 1,70 para o Arsenal é um respeito com o Newcastle. Então o Arsenal ele tende sim a ter mais posse, mais pressão, mais finalização, mais presença no campo ofensivo. Mas o Newcastle não entra morto, o Newcastle não entra dormindo. Então o Arsenal vai ter que tomar cuidado sim. Por isso, para mim, é um favorito que pode se complicar. Podendo tomar gol, podendo perder o jogo, podendo ter dificuldade de marcar o primeiro gol. Afinal de contas, um empate para o Newcastle para levar para casa seria excepcional. Então, não pegue o Arsenal aqui a qualquer preço, tá? Nos últimos jogos do Arsenal, ele empatou com o Brighton fora, gol do João Pedro de empate, venceu o Brentford e venceu o Ipswich. Vou sempre listar o Ipswich aqui porque é o tipo de time que decide campeonato, tá? É o tipo de time que decide campeonato. Não adianta nada você vencer o Aston Villa e perder para o Ipswich. Além disso, vinha de vitória contra o Crystal Palace na Premier League e na Copa da Liga Inglesa. Enfim, tá vários jogos sem derrota aqui o time do Arsenal. Utilizando o PDF de apoio, vamos já baixar aqui da onde estava do Sport. Lembrando, né? Sport em destaque para o Gyökeres. Nesse campeonato, 21 gols marcados e Trincão com 8 assistências. No Porto, o Morodion com 13 gols marcados e o Nico Gonzalez com 5 gols, 3 assistências e o Galeno, né? O Galeno a gente já conhece, não sei se o Galeno está lesionado, acho que não, né? E temos aqui Arsenal e Newcastle. O Newcastle vem de 3 vitórias consecutivas fora de casa, porém, um detalhe importante, não é uma equipe que sai tanto na frente do placar. O que essa informação passa para você? Me responde aqui embaixo. Se é uma equipe, pelo menos eu penso assim, tá? Se é uma equipe que vence com frequência fora, ou que tem tido bons resultados fora, e ela não sai tanto na frente do placar, isso significa que o Newcastle ele tem um poder de recuperação muito grande. Então o fato do Arsenal abrir o placar nesse jogo
não necessariamente impõe ao Newcastle uma derrota. O Newcastle pode se recuperar. Então, para você que trabalha a metodologia de manter um back favorito quando o time marca um gol até o final, toma cuidado, porque o Newcastle é um time que costuma recuperar. Não é sempre que vai acontecer, afinal de contas, é um jogo eliminatório e 1-0 para o Arsenal não é um resultado totalmente ruim para o Newcastle. Tudo tem que ser interpretado, né? Mas essa informação é interessante. Já o time do Arsenal abre o placar em casa com muita frequência. Quase 80% dos jogos ele saiu na frente. Teve um gol a menos marcado do que o Newcastle, mas teve uma defesa muito mais sólida. O Newcastle sofre praticamente o dobro, né? Mais que o dobro do que o time do Arsenal. 14 gols sofridos contra 6 do time do Arsenal. E o Arsenal marca menos gols, mas a quantidade de jogos disputados em casa foi menor. O Arsenal disputou somente 9 jogos no Emirates e o Newcastle disputou 11 jogos fora. Então, por mais que o time do Newcastle marque mais gols, a média do Arsenal é melhor, porque ele marcou um gol a menos, porém em menos partidas, tá? Aproveitamento do Newcastle é superior, por isso que eu digo que não é uma equipe que vai entrar dormindo, tá? O Newcastle precisa praticamente de uma finalização e meia a menos para poder marcar um gol. O primeiro tempo do Newcastle, no entanto, ele é ofensivamente muito bom, ao ponto de marcar mais gols do que o Arsenal, porém defensivamente horroroso, ao ponto de sofrer 9 gols a mais do que o Arsenal. Então, no frigir dos ovos, nós temos um primeiro tempo over, pelo menos com o Newcastle em campo. O Arsenal, ele é um pouco mais organizado na defesa. No segundo tempo, o Newcastle corrige um pouco da parte defensiva, mas continua marcando muito gol e o Arsenal passa a vencer menos, sofrer mais e marcar um pouco mais. Então, segue sendo um segundo tempo relativamente over por aqui. O time do Newcastle tem uma boa bola parada, mas não supera a bola parada do Arsenal, que para mim hoje, o escanteio do Arsenal, vou sempre listar para vocês para relembrar. Eu sei que eu sou repetitivo na informação, mas eu preciso ser repetitivo porque eu não sei se você deu atenção da última vez, e como a gente faz o simples, o arroz com feijão precisa ser feito. Você não vai chegar em casa para comer se não tiver comida pronta. Então, se você não tem essa informação, eu vou repassar para você. O Arsenal tem um dos melhores escanteios do mundo. Situações de canto recorrente para o Arsenal é uma situação de confirmação de superioridade, principalmente se você é um trader, tá? O Arsenal teve 78% dos jogos em casa com over 1,5, não é muita coisa. Já o time do Newcastle, 91% dos jogos fora com over 1,5. O Arsenal marca geralmente aqui em todos os cenários do jogo, né, em todos os momentos do jogo, mas com mais frequência no final da partida. Curiosamente, nas temporadas passadas, o Arsenal acelerava muito no final do primeiro tempo. Agora tem sido no final do jogo. E 50% dos gols sofridos pelo Arsenal são na saída do intervalo, tá? O time do Newcastle marca muito no início. Aqui, cuidado se você vai trabalhar ou pretende só trabalhar o Arsenal. O Newcastle costuma surpreender no início, mas os momentos onde o Newcastle vai para cima, ele também deixa espaço, como eu já falei. No meio do primeiro tempo é onde ele mais sofre e no final do primeiro tempo é onde ele mais marca. Então, no geral, é um time over em todos os critérios. No momento que ele sai para o jogo, no início, ele acaba sofrendo bastante. No meio do segundo tempo, ele reduz um pouco o ritmo ofensivo, mas ele cede espaço. E no final do primeiro tempo, ele vai para cima de novo. No segundo tempo é o inverso. Em vez de ser no final, ele vai para cima logo no início. E aí no final ele sofre mais gols. Então é um time pirotécnico. Ele entrega, né? Entrega entretenimento. Esse aqui gosta, tá? Para mim, só recapitulando, é um jogo para o favorito se complicar, porque o Newcastle sabe que o empate seria excepcional, mas eu tomaria um pouco de cuidado nesse momento aqui na questão do jogo desempatado. Aí, ao invés de repetir o copia e cola do que eu falei do jogo do Sport com o Porto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque não é um jogo único. O jogo, quando ele não é único, quando tem um jogo de volta, quando é 180 minutos, me preocupa para pensar num cenário de over muito avançado. Theo, eu tô pensando em 2 gols só, beleza. 2 gols ele é menos perigoso do que um cenário de 3 gols ou mais. Por quê? Não temos a necessidade de decidir nesse jogo. O Newcastle tomando 1-0, ele não precisa ir para cima igual um maluco. Se ele não precisa ir para cima, você provavelmente vai ter menos espaço. O Newcastle entra para se defender, um exemplo, e contra-atacar. O Arsenal não deixa o Newcastle contra-atacar tanto e continua tendo ações ofensivas. O Newcastle se defende até os 40 do primeiro tempo. O Arsenal vai lá e faz o primeiro gol. O que o Newcastle vai pensar? Ele vai para cima igual um maluco? Não. Fala, pô, uma pena, sofremos um gol, mas não tem nada decidido. Vamos manter o mesmo cenário. Se dali para frente o Arsenal não marcar mais nenhum gol, 1-0 tá tranquilo. Não é, óbvio, um cenário muito favorável,
mas é possível recuperar na sua casa. Agora, se o Newcastle for para cima igual um maluco, ele vai acabar cedendo espaço. E nisso o Arsenal pode aproveitar. Então a tendência é que o Newcastle não busque tanto uma recuperação se estiver atrás. Característica do Newcastle que a gente comentou, costuma vir para cima para buscar recuperação quando está atrás. Mas isso em jogos da Premier League. Isso aqui é um jogo eliminatório. Mas pode acontecer do Arsenal conseguir o seu segundo gol mesmo com o Newcastle fechado. Se isso acontecer, você vai fazer o seguinte: abre o 2,5, se o jogo tiver 2-0, acompanha a cotação e verifica qual o comportamento do Newcastle. Principalmente se esse gol saiu antes dos 60 minutos, final do jogo, né? Antes dos 20, 15 minutos ali do segundo tempo. Presta atenção se o Newcastle está se expondo demais. Se o Newcastle estivesse expondo muito ao ataque, se ele entendeu que 2-0 para o Arsenal é um cenário perigoso, que ele tem que marcar pelo menos um gol, aí é o momento talvez de você se posicionar no over limite. Por quê? Porque o Arsenal vai ter 2 gols de vantagem, vai estar mais tranquilo, vai querer contra-atacar e o Newcastle vai estar buscando uma recuperação. Agora, se você não encontrar o Newcastle se expondo, se ele ainda assim, tomando de 2-0, não quiser se expor, ou se o gol do Arsenal for tardio, o segundo gol, eu não entraria no over limite, tá bom? Então toma cuidado com o cenário de gols, porque o jogo ida e volta é um pouco mais complexo. Vou ficando por aqui, vou deixar para você o link do Radar Esportivo com jogos complementares, vou deixar o link do canal do WhatsApp para você se inscrever e não perder os conteúdos, e o link da minha parceira Betfair. Continua colocando aqui embaixo nos comentários os seus problemas que você está tendo, mas claro, eu não vou resolvê-los, eu estou repassando esses problemas para a Betfair. Então eu vou coletar essas informações, passar para eles e você vai continuar resolvendo os problemas lá no chat, tá? Lembre-se que a regulamentação começou agora, o sistema dos caras estão sobrecarregados, mas eles estão resolvendo a maioria das questões. Se a sua não foi resolvida ainda, um pouco de paciência, tá bom? Mas pode deixar aqui embaixo que eu vou catar a sua dúvida, o seu problema e vou entregar para eles para que a gente possa resolver isso. Eu não sou da Betfair, mas eu tenho parceria com eles e não vou me esconder aqui. Se você tiver com problema, esse problema passa a ser meu. Eu vou tentar te ajudar da melhor maneira nesse processo de regulamentação que, óbvio, tende a sanar daqui para frente. A gente vai ganhar muitos benefícios de poder processar quem está fazendo errado, de poder cobrar quando tem que ser cobrado, e a gente vai cobrar mesmo, mas, obviamente, é um processo de início, né? Tá todo mundo se adaptando às regras do governo. Vejo você amanhã, combinado? Apostas são para mais de 18 anos. Se você ficou até o final e não se inscreveu, esse é o momento e a gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.